Olá, gente querida, gente amiga, aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes, mais uma edição do programa Paz e Bem que está indo ao ar nesta sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Grande alegria de dividir a tela aqui, dividir esta conversa com vocês, com o meu mestre e grande amigo Pedro Lima Vasconcelos. Oi, Pedro, como está você? Olá, Mauro. Espera aí, eu fiz alguma bobagem aqui. Pronto! Pronto. Olá, Pedro! Que Como bom. vai, Mauro? Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Muito bom a gente estar junto. Saudades, Prazer, saudades. prazer estar junto aqui com você. Pedro, tem uma máxima que diz assim: você conhece a árvore pelos frutos. E neste caso, a árvore da nossa relação e a árvore do paz e bem, ela pode ser conhecida por dois dos seus melhores frutos. Né? E os dois dos melhores frutos do Paz e Bem são dois livros nos quais o autor é você. Né? O nosso primeiro livro, de um momento, inclusive, épico do Paz e Bem, que foi o curso sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, sobre Canudos, como o Belo Monte é vulgarmente conhecido no Brasil, que deu um livro, que deu um curso realmente histórico para muito além das fronteiras do Paz e Bem, né, e que gerou o livro. E agora o segundo fruto, o segundo livro, chegou para mim anteontem, quando a gente resolveu. Gente, olha o tamanho do fruto. Isso aqui, sabe o que é isso? Isso aqui é um abacateiro, né? Isso aqui é um abacate, daqueles bem grandão de um pé de abacateiro. Tá aqui o nosso curso sobre a Palestina, virou livro. A gente já mostrou, inclusive, aqui, né? Mas ainda não tínhamos mostrado o livro físico, né? Mostramos a capa, mostramos o design, mas finalmente chegou o livro, tá? E hoje nós vamos falar sobre ele. Olha, muito bonito. Realmente eu fiquei muito impactado e falei, nossa, aquele curso, nossa, olha que filho fantástico. É um livro muito grande, um livro de 800 e, no total aqui, 815 páginas, 816 páginas, né, considerando a última aqui, 816 páginas. Se você assistiu o curso sobre a Palestina aqui no Paz e Bem, você vai poder rememorar. Mas o livro, ele dá um passo além do curso, né? Ele aprofunda o curso que já foi um curso de profundidade, né, Pedro? Já foi um curso de mergulho de profundidade. Você mergulhou para águas ainda mais profundas, aprofundou as investigações, e aí nós temos um livro com, num total, são 30 capítulos, que foi também o total de episódios, né? Nosso. Né? Cada capítulo correspondente a um episódio ampliado e aprofundado. Né? Em relação ao que, se você assistiu, você vai se recordar e vai ver que está mergulhando por águas mais profundas. Se você quiser, olha só que interessante, gente. Eu achei isso bem legal, Pedro. Se você quiser ler o livro, e aí você lê um capítulo e assiste a aula correspondente, ou assiste a aula correspondente, e aí lê o capítulo, pode ser um diálogo bem interessante, efetivamente. O curso está aqui na nossa, tudo do Paz e Bem está aqui nas playlists, tem uma playlist específica sobre o nosso curso de Palestina. Pedro, que trabalho de fôlego, homem. Parabéns, parabéns. Obrigado, Mauro. A sua introdução me fez lembrar um saudoso mestre, que certamente foi mestre seu também, o Frei Gilberto Gorgulho. Nossa, sim. Uhum. Ele costumava dizer, quando, para fazer ali um momento de humor, ali no início de uma banca de avaliação de tese ou de dissertação, ele dizia: vamos ver se este trabalho se sustenta. E aí ele pegava o trabalho e colocava em pé em cima da mesa. Aí ele dizia: esse aqui se sustenta, homem. Aqui, pronto. Então, este aqui, pelo menos assim, ele se sustenta.
Mas, Aham. enfim, saudoso Frei Gorgulho. Aliás, não sei se você soube, aproveito para, mesmo aqui no nosso programa, lhe dizer que faleceu a professora Ana Flora Anderson Sim, eu soube, há soube, soube. alguns meses, né? Os dois É, trabalharam juntos durante décadas, né? Na Arquidiocese de São A gente Paulo. falava um casal escatológico, né, a gente falava, Exatamente, né, um casal do fim exatamente, dos tempos, assim. exato. Né? Grandes biblistas e deixaram uma ficha de serviços, né, para os estudos bíblicos muito significativa. Então, também uma lembrança saudosa de ambos. Isso aí. Então, mas ele falava disso, né? Vamos ver se esse trabalho se sustenta. E ele colocava em pé. No caso aqui, este livro se sustenta, Sustenta. ao menos pelo tamanho, pelo volume, né? É isso aí. Ó, Então, deixa eu só indicar, Pedro, antes de falar do livro, se você está aqui, né, claro, assistindo o programa no canal Paz e Bem, você vai no nosso canal, o Paz e Bem, logo na capa do canal, né, na home, como se diz, você, ó, vou baixar aqui, tá? Então tá aqui o canal Paz e Bem, e aí vai ter as playlists. Então nós temos aqui a playlist de início, tá? Tem o para você, aparece para cada pessoa conforme as suas preferências, tá? Algumas coisas, aí vem o programa Paz e Bem, e na sequência, tem o Feminismo e as Religiões, são programas que estão, vamos dizer assim, ativos, né? Estão sendo renovados semanalmente. Aí já o próximo é exatamente a questão palestina e as religiões. Então você tem aqui nessa playlist, você clica aqui em cima dela, tá? E você é lançada, então, deixa eu ver se é o que acontece. Então, você é lançada direto para a playlist e vai tendo aqui, tá? Tem a apresentação do curso, e aí a aula número 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos até lá embaixo, olha aí, como eu falei, até a aula 30, que é o último capítulo. Então, tá aí, moleza, você pode fazer esta leitura combinada entre o livro e o curso aqui do Paz e Bem. Fala, Pedro, que alegria te deu, que alegria se deu esse livro? Como é que se apresenta esse filho para nós? eu estou mandando para você, Mauro, o link que eu pediria que você colocasse, disponibilizasse para o pessoal. Ah, É o perfeito. segundo link que eu lhe mandei, o segundo, né, Perfeito. para as pessoas que tiverem interesse em adquiri-lo. Bem, eu, mais do que alegria, porque o tema o motivador é muito triste, não é, Mauro? E nós Sim. estamos presenciando aí atrocidade após atrocidade e uma atrocidade maior que a outra. É uma coisa realmente chocante e muita hipocrisia, muita canalice, né? Uma pessoa muito conhecida dos meios midiáticos dizendo: mas por que a esquerda se preocupa com os palestinos? Vai se preocupar com os massacres que acontecem na África? Como a dizer, bem, deixa que o massacre dos palestinos nós damos conta. Então, eu não posso falar propriamente de alegria, mas de uma sensação de um dever cumprido, Uhum. uma contribuição ao debate, que eu espero que assim este trabalho seja visto, e trazendo, Mauro, a gente falava sempre disso, né, ao longo do curso no ano passado, trazendo elementos para a avaliação, para a apreciação da cena atual, elementos esses que, em geral, eram desconsiderados e Uhum. continuam a ser desconsiderados. Né? A velha pergunta, desde 7 de outubro de 23, quando pareceu que as coisas começaram. Na verdade, tudo começou muito antes. É guerra religiosa ou não? Essa pergunta Uhum. ela é equivocada na sua própria formulação. Né? Então, a gente procurou fazer, ao longo dos 30 episódios que compuseram este curso, agora transformado em livro, e aí eu fui atrás de outras leituras e
ampliações, ajustes, né? A gente vai trazendo elementos que mostram por que, por exemplo, a manifestação da resistência palestina no 7 de outubro de 2023 chamou-se Dilúvio de Al-Aqsa. Al-Aqsa, o coração da cidade santa de Al-Quds, Jerusalém. Né? Hoje é dia 26. 26 de setembro. Agora, dia 28 ou 29, eu estou incerto quanto à data precisa, mas há 25 anos atrás, Mauro e quem nos acompanha, o sanguinário Ariel Sharon, tristemente célebre por ter perpetrado, né, direto ou indiretamente, mas foi sob sua responsabilidade que aconteceram os massacres de Sabra e Shatila, há 43 anos atrás, mas há 25 anos atrás, ele, acompanhado de uma turba de sequazes e a polícia fortemente armada, adentrou o território de Al-Quds, de Al-Aqsa, né? Dizendo: isto aqui é nosso e nunca deixará de ser. No presente momento, Mauro, isso a gente não pode falar no livro porque está acontecendo agora, mas no presente momento estão sendo escavadas, estão sendo feitas escavações embaixo do território de Al-Aqsa. O secretário de Estado, Marco Rubio, esteve em Israel agora, coisa de 2 semanas, e visitou essas escavações. Elas têm um propósito declarado e um outro propósito apenas enunciado, apenas sugerido, insinuado. O propósito declarado é eliminar daquele chão toda e qualquer referência, todo e qualquer fragmento que identifique uma presença árabe na cidade nos séculos iniciais do Islã. Esse é o propósito declarado. Sim. Por quê? Porque está em jogo um processo de judaização daquele território todo. Com base... Aí Ariel Sharon, há 25 anos atrás. Dia 28 de setembro. 28 de setembro. Portanto, domingo agora completam-se 25 anos dessa infâmia, absoluta infâmia. Né? Mas voltando ao que eu vinha comentando, qual é o objetivo não declarado, Mauro? É que essas escavações venham a produzir a ruína de Al-Aqsa. Este risco está sendo denunciado. Ora, todos nós sabemos que o objetivo, explícito ou não, do sionismo é a restauração do templo que um dia existiu naquele território e que foi destruído pelos romanos há 1.900 anos atrás. Portanto, nós estamos numa guerra, num conflito, em que você não pode ignorar isso que, no subtítulo do livro, eu chamo de nervura religiosa, que as análises políticas, de relações internacionais, dos jogos de força, etc., tendem a ignorar. Então, eu tenho essa sensação, né, de ter trazido à tona, espero que de maneira minimamente competente, né, dados que são absolutamente fundamentais para o entendimento daquilo que está em jogo ali no território da Palestina, que não se entende sem que esses fatores, esses elementos, estes dados sejam colocados na mesa para serem discutidos junto com todos os outros que vêm sendo tematizados aí nas análises, nos estudos, nas avaliações. Então, basicamente é isso. Modéstia à parte, se você me permite,
creio que nós não temos, no português, alguma coisa que faça esta conexão, né? Porque o livro, você se lembra, você ancorou grande parte dos episódios, os outros foram ancorados por Eduardo Henrique. Um abraço a ele, Isso. reverendo lá do Grande. Rio Grande do Sul. A gente vai desde as origens do termo Palestina, lá na época dos egípcios antigos, né, no segundo milênio antes da nossa era, e vai fazendo o percurso histórico e mostrando como essa história não é algo do passado, mas repercute no presente de maneira incisiva. E repercute tanto que o sionismo precisa falsificar essa história. E ele, o sionismo, falsifica essa história por múltiplos caminhos que a gente trata de denunciar também, mostrando com a referência a documentos, a dados, né, que, por exemplo, o nome Palestina não foi inventado pelos romanos, como se costuma dizer, né, com muita frequência. Uhum. Aristóteles já falava de Palestina, Heródoto já falava de Palestina, documentos assírios, documentos babilônicos, documentos egípcios já mencionavam a Palestina com este nome, né? Israel nunca foi uma entidade política que tenha dominado o território da Palestina todo, como o sionismo pretende, e os estudos bíblicos, em geral, costumam pretender, né? Os impérios de Davi, de Salomão, que teriam ocupado a Palestina toda, isso não aconteceu, a gente tem elementos que permitem sustentá-lo. Agora, todas essas questões não são questões do passado, né, Mauro? Elas repercutem hoje de maneira muito poderosa, né? Então, o massacre de Gaza, termino esse parágrafo com isso, o massacre de Gaza, ele ecoa para muitos ouvidos, para muitas sensibilidades, as maldições sobre Gaza que você encontra em vários textos da escritura judaica e da Bíblia Sim. cristã, né? Sim. Então, essas conexões entre passado e presente foram um pouco a tônica do nosso curso, são uma tônica que acompanha aí os vários capítulos que formam esse livro. Sim, não, perfeito. O curso e o livro agora realmente muito agudo, né? E aí vamos falar um pouquinho mais disso, mas antes, sobre uma questão, né? A luta dos palestinos acontece e o massacre perpetrado pelos sionistas acontece no território de Gaza, mas o palco desta luta é todo o planeta Terra, basicamente. Né? Praticamente todo, no mínimo, né? Se a gente talvez tirar um pedaço da Ásia, talvez a China, o Vietnã, né, Laos, Camboja, onde esta questão, né, a Bíblia cristã não é conhecida, ou praticamente desconhecida, né, a questão judaico-sionista nunca se apresentou, no resto do planeta, essa luta acontece no solo de cada um dos países, né? Na Rússia, na Europa Ocidental toda, né, na América do Norte, na América Latina, a guerra não, né? O massacre de Gaza repete-se pelo menos em todo o Ocidente, né? Pelo menos, ou repete-se ou não, ecoa, repercute. Tem com esse caráter genocidário no resto do Ocidente. Por que genocidário? Porque a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quem apoia Israel tem liberdade total para fazer a louvação do sionismo, do massacre, né? E quem busca defender os palestinos sofre violentíssima repressão. A gente tem visto isso na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil. Né? E mesmo aqui aquela passeata em Londres há 10 dias atrás, né? O pessoal pedindo rasgando a bandeira da Palestina, né? Então, Mauro, não sei se você terminou, mas não, para falar dessa dimensão. O nosso curso foi um curso que voltou-se para o passado, mas ele tem uma atualidade crucial, né? Então, ele é um livro do passado, é um livro que tem a sua expressão e ecos no presente, e ele transborda para o futuro também, né, Pedro? Sim, sim. E pensando que
os últimos 10 capítulos, vamos falar então do livro, né? Os últimos 10 capítulos, eles tratam do século 20 e 21. Então, é uma história que a gente procura fazer desde segundo milênio antes da nossa era, mas ele faz esse percurso e chega até os dias de hoje. Né? Agora, eu acrescentaria a isso que você comentou, Mauro, um detalhe que a gente não pode perder de vista, no meu entendimento. Se eu não estou enganado, foi o líder da Indonésia, que afirmou estar disposto, agora, no discurso da ONU, você é mais informado do que eu, saberá disso melhor do que eu, está disposto a mandar tropas armadas para defender a Palestina. Uhum. E por que a Indonésia? Isso é uma coisa que, em geral, as pessoas não conectam, porque associam muito o Islã àquele mundo árabe, né? Mas o maior país, aliás, o país com o maior número de membros do Islã é a Indonésia, lá no Sudeste Asiático. É o país com o maior número de muçulmanos Exatamente. do planeta? Uhum. 200 milhões de muçulmanos e muçulmanas na Indonésia. Uhum. O segundo país com maior número de membros do Islã, adeptos do Islã, é a Índia. Uhum. A gente associa muito o Islã àquele mundo ali, o mundo árabe, mas, por exemplo, o Irã não é árabe. Uhum. Então, você tem uma faixa de terra que, grosso modo, vai do Marrocos, no Oceano Atlântico, até a Indonésia, no Oceano Índico, passando por todo o norte da África, entrando no sudoeste asiático, mal chamado de Oriente Médio, avançando pela Ásia mais ao sul e chegando até a Indonésia. Né? Para essas pessoas, Mauro, a Palestina tem uma sacralidade própria. Uhum. Por quê? Por uma série de razões, e a gente trata disso no livro. Mas, sinteticamente, Al-Aqsa foi o lugar em que, segundo a tradição, o profeta Muhammad esteve, ele foi levado por um cavalo alado até aquele lugar, Al-Quds, então chamada Ilha, ou Elia Capitolina, e dali ele foi levado ao céu para contemplar a grandeza de Allah. Ou seja, aquela cidade, aquele lugar, é considerado no mundo muçulmano o terceiro lugar de mais intensa sacralidade na geografia muçulmana, né, após Meca e Medina. Portanto, você tem a Palestina, ela é este lugar, né, que é nodal não só para o Ocidente, da tradição dita judaico-cristã, mas também para o mundo muçulmano. E este é um fator que também não pode ser ignorado. Né? O comandante do genocídio, ele prefaciou um livro escrito pelo seu pai, em que ele dizia que o que Israel está fazendo ali no território é levar adiante a luta da civilização contra a barbárie. E a barbárie associada justamente ao Islã, ao mundo árabe. Né? Mas o mundo islâmico, repito, ele é mais amplo do que este mundo que a gente costuma chamar de mundo árabe. Né? Jesus tem, para este universo, um lugar absolutamente destacado. Sim. Então, a Palestina, ela naquele território se joga muita coisa. Não é à toa que os olhos do mundo se voltam para lá. Né? E não é à toa que, né, você mostrou aí a matéria, né, que justamente um governante da Indonésia esteja disposto a oferecer. Ele falou isso agora, esta semana, ao discursar na Assembleia Geral da ONU, tá aí. Exatamente. A foto
do presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto, discursando na Assembleia Geral da ONU. Tá aí. Exatamente. Né? Uhum. A Palestina não é decisiva só para os contingentes judeus, para os contingentes cristãos, do ponto de vista das religiões. Né? A Palestina é decisiva para o mundo muçulmano. Né? Que nós aprendemos, nós do lado de cá, aprendemos a tomar como inimigo. Isso. Uhum. Uhum. Então, tá aqui. Precisamos enfrentar esses elementos, porque eles dão um tempero particular ao conflito. E se a gente ignora esses elementos, muita coisa decisiva para a sensibilidade das pessoas se escapa, passa por entre os dedos. Uhum. Eu espero que o livro tenha... Agora, Pedro, nós ambos somos originários do... Nós ambos não, né? Ambos somos originários do mundo cristão católico, né? Nossa trajetória é uma trajetória neste mundo, em boa parte da nossa vida. Hoje a gente tangencia, né? Hoje a gente toca no mundo, mesmo porque faz parte da nossa biografia, né? Mas a gente não está mais, vamos dizer assim, submetido às lógicas, às regras. Né? Você chegou a ser padre, então tinha um dever de obediência. Fizemos teologia, tinha também. Hoje estamos fora destas demandas, vamos dizer assim, da burocracia, né, da estrutura. Mas o teu livro tem uma dimensão própria que diz respeito à questão da teologia cristã. Não vamos nem falar aqui da teologia propriamente judaica, e tudo bem, mas na teologia cristã, e aí tanto católica quanto protestante, ou evangélica, ou pentecostal, neopentecostal, como queiram, que é a leitura que se faz da história de Israel e da Palestina e as suas repercussões e desdobramentos na construção teológica e ideológica do cristianismo, né? Sim, sim. Você foi ao ponto, né? Um autor com o qual eu dialoguei ao longo dos meus estudos em vistas a preparar tanto o curso quanto agora o livro, ele é um autor, se não me engano, ele é inglês, Kate Whitelam, penso que seja assim a pronúncia do nome dele. Ele escreveu um livro, Mauro, que se chamou assim: A Invenção do Antigo Israel e o Ocultamento da História Palestina. Simples assim. É óbvio que esse livro teve uma edição e não teve outras, por razões perfeitamente compreensíveis, né, dado o cenário no qual a gente vive. Mauro, eu dediquei décadas aí do meu percurso intelectual, né, profissional, aos estudos bíblicos. E eu fico abismado comigo mesmo, fazendo um olhar retrospectivo, como é que eu não fui capaz de ver, falando eu, coisas óbvias. Você teve no seu curso de teologia, eu tive no meu curso de teologia, eu ministrei uma disciplina chamada História de Israel, para o estudo dos textos bíblicos. Ora, essa história de Israel que nós contamos é uma história que apaga as histórias vividas, experimentadas no território palestino, enquanto transcorria a história de Israel. Israel era um pedacinho da Palestina, num certo tempo. Uma liga de tribos, inicialmente, depois virou um Estado. Esse Estado nunca ocupou o território palestino inteiro. Nunca. Estou falando nos tempos antigos. E em outros tempos também. Israel é uma coisa, Judá é outra. E nós fomos ensinados, eu estou falando nós, principalmente pensando em mim e em você. Sim. Nós fomos ensinados, por exemplo, a confundir judeu com israelita. Uhum. Não, Judá é uma coisa, Israel é outra. Judá, Judéia, Yehud,
Isso é a designação de um outro pequeno território dentro de uma Palestina mais ampla. Nós não vimos isso, Mauro. Estava Nós na não nossa frente e não vimos, né? na nossa frente, né? E aquela conversa de que a Palestina surgiu, o nome Palestina surgiu com o domínio romano, depois que Roma destruiu a cidade de Jerusalém. Conversa, né? E tudo isso já estava disponível, mas os nossos estudos bíblicos, eu tenho que dizer isso como alguém que os trilha há décadas, carregam pressupostos, no mínimo, afins aos interesses e aos olhares sionistas para aquele território. Sim. Nós temos um livro importante, publicado em português, Arqueologia das Terras da Bíblia, em que se diz ali o solo sobre o qual se fazem embaixo do qual se fazem as investigações arqueológicas para iluminar os textos bíblicos, se encontra em Israel e na Jordânia. Uhum. Assim, eles ignoram, inclusive, aquela farsa da ideia de um Estado palestino dividindo o território com um Estado judeu. Não, eles já falam Israel, eles já dão como favas contadas, que é a tal história da teoria dos dois estados ali no território, que aquilo é balela, sempre foi, desde sempre. E as pessoas passam por isso, eu passei, tanto, sem me dar conta. Né? Então, recuperar uma história da Palestina nos tempos antigos, que tem tanta repercussão nos dias atuais, né? Uma história multiétnica, multicultural, multireligiosa, é um elemento decisivo, né? Para fazer minimamente um reparo histórico e combater este uso de uma história falsificada para os propósitos genocidários que estão em curso, né? Com óbvias repercussões no âmbito das teologias, sem dúvida nenhuma. Sim, é isso que quer dizer. Esse teu livro aqui, então, é um livro que, para além, né, de um livro que mergulha na história desta porção de terra chamada Palestina, onde insere-se Israel, ele é um livro que é base para revisitar para cristãos a leitura que se faz dos textos bíblicos, a interpretação que se faz dos textos bíblicos. Né? Então, ele é um instrumento tanto para o aprofundamento da história enquanto tal, quanto para a leitura bíblica da história feita pelo judaísmo e pelo cristianismo. Então, nesse sentido, eu acrescentaria, ele é importante, ou aquilo que eu procuro apresentar é importante para se discutir, inclusive, as leituras sionistas destes textos. Lembrando, Tanto por faz se exemplo, judaicas ou cristãs, né? claro, um dos capítulos do nosso trabalho, que está no livro, trata de Ben Gurion, o fundador do Estado de Isso. Israel no fim dos anos 40, reunindo políticos, professores, arqueólogos, militares, para estudar o livro de Josué e as conquistas, o livro bíblico de Josué, e as conquistas que o livro descreve, conquistas absolutamente sanguinárias. Por que ele juntou esse pessoal para estudar Josué? Não foi por Sim. acaso, não foi por distração, né? Então, e aí um outro elemento também, Mauro, que eu acrescento. Essa temática toda coloca uma possibilidade que eu julgo promissora e necessária ao mesmo tempo. Tentar superar o divórcio entre os chamados estudos bíblicos de um lado e os estudos corânicos de outro. Por que é que há esse divórcio? Por que se estuda a escritura judaica, se estuda a escritura cristã, meio que em conjunto,
e a escritura muçulmana é colocada quase como uma entidade alienígena, como se não tivesse nada a ver com aquele mundo. Não, Uhum. o Emílio, o professor lá de Sevilha, que já esteve aqui no Paz e Bem umas tantas vezes, ele costuma dizer isso, o professor Emílio Gonzalez Ferrim. O Corão é o evangelho apócrifo por excelência do Sim. final da antiguidade naquela região. Uhum. Né? Então, Sim. este Mas divórcio. na história é que se fez isso, né? Você estuda a Bíblia judaica, você estuda a Bíblia cristã, e aí você tem um outro segmento de estudo, aí você vai estudar o budismo, você vai estudar o taoísmo, e aí você mete O o Islã mundo ali no meio. muçulmano islâmico, o Corão lá no meio, né? Pois Como é, se fosse uma entidade à parte desse universo, né? exatamente. Nós estamos no mesmo chão, é o chão das chamadas religiões abraâmicas. Perfeito. Né? Este divórcio ele é funcional Uhum, e a sim. gente sente efeitos dele, por exemplo, na, na, na ação sionista deliberada em destruir milhares de mesquitas em Gaza e outros sítios sagrados muçulmanos no território palestino. Perfeito. Enfim, Nós vamos encerrar agora. Fantástica conversa. Então você tem, tá aqui, eu coloquei o link. É só ir lá na Cotter Editorial, você vai achar o livro, né? Para venda. Então, tá aqui o livro do Pedro, livrão do Pedro. E aí, o livro, você pode abordar o livro tanto diretamente nele, como em diálogo com o curso, porque o livro é um filho do curso. Então, eu mostrei logo no começo do nosso Paz e Bem aqui, a playlist, você tem cada capítulo aqui correspondente, praticamente de maneira idêntica, a uma aula do curso. E, além disso, você tem também uma terceira via, né, que está aqui. O Pedro é sempre muito cuidadoso com isso. Você tem uma farta bibliografia, tá, que o Pedro apresenta no final do livro para também fazer seu mergulho próprio, fazer sua pesquisa própria, se assim o desejar. É isso aí, Pedro. Obrigado, viu? Parabéns. Parabéns. eu agradeço muito, Mauro, por essa nossa conversa. E aí, retrospectivamente, agradeço pela oportunidade que tivemos, né, de fazer Sim, essa fantástico. jornada por esse tema ao longo de um 2024 tão sofrido em Sim, relação justamente a essa questão, né? E agora, perfeito. ter esse resultado em forma de livro. Espero que faça algum caminho produtivo e proveitoso. Sim. Deixa eu ver aqui, minha câmera. Voltou, voltou. Pronto, estou de volta aqui. Não estou de volta ainda não. Deu algum Eu problema estou te aqui na vendo, minha. eu estou te vendo. Mas deu algum problema que tá a câmera. Pronto, agora vai voltar. Pronto, voltou a câmera. Só para dizer, paz e bem, Pedro, paz e bem. Gente boa aqui do nosso canal. Obrigado demais. Um beijo, Pedro. Um beijo na Tassiana, que é coautora do livro também. Eu posso falar é A dela, primeira, que é primeira e mais exigente leitora, ela deu isso. cada capítulo, cada linha, deu muitas sugestões e fez indicações, enfim, para que o livro viesse a ter esse formato, Legal. esse resultado. Um beijo para minha linda. E muito Um beijo obrigado na mais uma Tassiana. vez, Mauro, a Tchau. você. Paz e bem, saudações a Faz todo bem. mundo que nos acompanha. Valeu.